E aí, vamos continuar com a leitura aqui do Milagre da Manhã. Hoje eu vou ler a introdução, a nota ao leitor e vamos ver se a gente consegue ler o primeiro capítulo, tá? A missão do Milagre da Manhã é esse livro aqui, né? Que a gente tá lendo aqui com as alunas da mentoria VIP. E o objetivo, na verdade, é que vocês não percam a leitura. Porque como a gente vai ler 3 livros ao longo de 90 dias, se vocês perdem o ritmo, acaba perdendo a leitura, tá? A missão do Milagre da Manhã é mudar 1 milhão de vidas, uma manhã de cada vez, escreveu o autor, tá? Aí tem algumas notas aqui, mas tem uma nota para você, leitor. Então não importa onde você está na sua vida nesse instante, esteja você atualmente no auge, tendo um sucesso no mais alto nível ou em meio às adversidades e lutando para encontrar o seu caminho. Existe pelo menos uma coisa que eu sei que nós temos em comum, provavelmente muito mais do que uma, mas pelo menos uma da qual eu tenho certeza: queremos sempre melhorar nossas vidas e a nós mesmos. Isso não significa que haja qualquer coisa de errado conosco ou com a nossa vida, mas como seres humanos, nascemos com um desejo e um impulso de crescer e melhorar continuamente. Acredito que isso esteja dentro de todos nós, contudo, ao acordar a cada dia, para a maioria de nós, a vida continua basicamente a mesma. Como escritor, palestrante e coach para a vida e negócios de sucesso, o foco do meu trabalho é ajudar pessoas a levar cada área da sua vida a novos níveis de sucesso e realização o mais rapidamente possível. Como estudante dedicado do potencial humano e do desenvolvimento pessoal, posso dizer com absoluta certeza que o Milagre da Manhã é o método mais prático, focado em resultados e eficaz que eu já encontrei para melhorar qualquer área da sua vida ou todas, fazendo isso mais rápido do que você provavelmente acredita que seja possível. Se você é bem-sucedida e alguém de alto desempenho, o Milagre da Manhã poderá mudar completamente a sua vida, proporcionando que você atinja aquele próximo nível que idealiza e leve seu sucesso pessoal e profissional muito além do que já conquistou. Embora isso possa incluir aumentar sua renda, expandir seu negócio, suas vendas, seus rendimentos, trata-se com maior frequência de descobrir novas maneiras de experimentar níveis mais profundos de realização e equilíbrio em áreas da vida que você pode ter negligenciado. Isso pode significar realizar melhorias significativas nos campos da saúde, da felicidade, dos relacionamentos, das finanças, da espiritualidade ou qualquer outra área que esteja no topo da tua lista. Para aqueles que estão com dificuldades ou enfrentando tempos de luta, seja mental, emocional, física, financeira, de relacionamento ou qualquer outra, o Milagre da Manhã provou repetidas vezes ser a única coisa que pode proporcionar a qualquer um o poder de superar desafios aparentemente insuperáveis, realizar grandes descobertas e reverter as circunstâncias, muitas vezes em um espaço de tempo bastante curto. Se você deseja realizar significativas melhorias em algumas áreas específicas ou se está pronto para uma grande revisão que transformará radicalmente toda a sua vida a ponto de as circunstâncias atuais logo se tornarem apenas uma lembrança do passado, escolheu o livro certo. Você está prestes a iniciar uma jornada milagrosa, usando um processo simples, porém revolucionário, que sem dúvida transformará qualquer área da sua vida. Tudo antes das 8 da manhã. Eu sei, são grandes promessas a se fazer, mas o Milagre da Manhã já gerou resultados mensuráveis para literalmente dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive eu mesmo, e pode ser aquilo que o levará onde você deseja estar. É uma grande honra poder compartilhar isso com você e fiz tudo que estava ao meu alcance para assegurar que este livro seja um investimento de tempo, de energia e atenção que mudará a sua vida. Obrigado por me permitir ser parte da sua existência. Nossa jornada milagrosa, juntos, está prestes a começar. Tem mais um convite especial aqui e tem frases impactantes logo para começar. Uma frase de Albert Einstein: existem apenas 2 maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre e a outra é como se tudo fosse um milagre. Uma frase de Santo Agostinho: milagres não são contrários à natureza, mas sim ao que sabemos sobre a natureza. E uma outra frase: a vida começa a cada manhã.
Tem uma introdução que eu vou ler aqui agora, antes do primeiro capítulo, tá? No dia 3 de dezembro de 1999, a vida era boa, não era ótima. Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminado. Eu havia passado os últimos 18 meses me tornando um dos representantes de vendas mais produtivos de uma empresa de marketing avaliada em 200 milhões de dólares, quebrando recordes dentro dessa empresa e ganhando mais dinheiro do que eu jamais imaginara estar naquela idade. Era apaixonado pela minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Seria possível dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que o meu mundo acabaria. O título é Minha História e Porque a Sua é a que importa, tá? Tínhamos saído de um restaurante e nos despedido dos nossos amigos, agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no banco do passageiro. Eu não, eu estava totalmente desperto, olhos grudados na estrada, balançando o dedo no ar como uma batuta, enquanto reagia silenciosamente às melodias de Tchaikovsky. Ainda em estado de euforia pela agitação daquela noite, o sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparando pela autoestrada a 112 km por hora, no meu Ford Mustang branco, novinho em folha, apenas 2 horas haviam passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Eu havia sido ovacionado de pé pela primeira vez, eu estava exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar os meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse naquela hora, mas minha namorada dormia, portanto não seria possível falar para ela. Considerei ligar para os meus pais, mas era tarde, eles poderiam já estar na cama. Eu deveria ter ligado. Mas não tinha como saber que aquele momento seria a minha última oportunidade de falar com os meus pais ou com qualquer outra pessoa durante um bom tempo. Uma realidade inimaginável. Não me lembro de ter visto os faróis de uma enorme picape Chevrolet vindo na minha direção, mas eles estavam. Em um simples instante do destino perverso, a enorme picape Chevy, rodando aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio com o meu pequeno e incomparavelmente menor Mustang. Os segundos seguintes passaram em câmera lenta, as relevantes melodias de Tchaikovsky embalavam nossa terrível dança. As estruturas de metal dos dois veículos se chocaram, guinchando enquanto se retorciam e se quebravam. Os airbags do Mustang inflaram com força suficiente para nos deixar inconscientes. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral vital que formava o meu lobo frontal. Com o impacto, a traseira do Mustang foi empurrada para a faixa da minha direita, transformando a porta do lado do motorista em um alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. Em um Saturn Sedan, conduzido por um jovem de 16 anos, colidiu com a minha porta a mais de 100 km por hora. A porta foi amassada contra o lado esquerdo do meu corpo. A estrutura de metal do teto cedeu sobre a minha cabeça, abrindo um corte no meu crânio e quase decepou minha orelha esquerda. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular perigosamente sem sustentação. Meu braço esquerdo foi quebrado, rompendo o nervo radial do antebraço, esmigalhando o cotovelo. Meu húmero perfurou a pele atrás do bíceps. Minha pelvis recebeu a impossível tarefa de separar a dianteira do Saturno do console central do meu carro e fracassou. Ela sofreu fraturas em 3 diferentes lugares. Finalmente, meu fêmur, o maior osso do corpo humano, partiu-se no meio e uma extremidade perfurou a pele da minha coxa e fez um buraco na calça preta que eu usava. Havia sangue por toda parte, meu corpo estava destruído, meu cérebro permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo se desligou. Minha pressão sanguínea despencou e tudo ficou preto enquanto eu mergulhava no coma. Você só vive 2 vezes? O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível, o que muitos chamam de milagre. As equipes de resgate chegaram e, usando suas ferramentas, os bombeiros removeram meu corpo ensanguentado dos destroços. Nesse momento eu sangrei ainda mais, meu coração parou de bater e eu parei de respirar. Clinicamente eu estava morto, ali. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate, trabalharam com determinação para salvar a minha vida. Depois de 6 minutos tiveram sucesso, meu coração começou a bater de novo, eu respirava oxigênio limpo, felizmente estava vivo.
Passei 6 dias em coma, despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de 7 semanas desafiadoras de recuperação, reabilitação no hospital, aprendendo a caminhar de novo, recebi alta. Aos cuidados dos meus pais, de volta então ao mundo real, com 11 ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e agora uma ex-namorada que terminara comigo no hospital, a vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredite ou não, isso acabaria sendo uma boa coisa. Apesar de não ter sido fácil aceitar minha nova realidade e de haver momentos em que eu não conseguia evitar me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retomar o controle da minha vida. Em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitá-las como elas eram. Parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente, em desejar que coisas ruins não tivessem ocorrido comigo. Em vez disso, me concentrei 100% em fazer o melhor com aquilo que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado, eu investi toda a minha energia em seguir em frente. Dediquei minha vida a atingir o meu potencial e a conquistar os meus sonhos para descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo. E como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo que eu não tinha e aceitando total responsabilidade por criar tudo aquilo que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. Baseado em minha crença de que tudo acontece por um motivo, mas que é nossa responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias da nossa existência. Usei meu acidente para produzir um retorno triunfante. 2000. Então o acidente aconteceu em... Vamos ver a data aqui só pra gente não se perder no tempo. 1999, agora a gente tá em 2000. Um ano que começa comigo deitado numa cama de hospital, quebrado, mas não derrotado. Termina de um modo completamente diferente. Apesar de não ter um carro, muito menos uma memória de curto prazo, equipado com todas as desculpas deste mundo para ficar sentado em casa e sentir pena de mim, retornei ao meu posto de vendas na Cutico. Tive o melhor ano da minha carreira e terminei em 6º lugar na companhia, entre mais de 60 mil representantes de venda ativos. Tudo isso enquanto eu ainda me recuperava física, mental, emocional e financeiramente do acidente que eu tive. 2001. Tendo aprendido algumas lições de vida inestimáveis com a minha experiência, chegara a hora de transformar minha adversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Comecei a dar palestras e a compartilhar minha história em escolas de ensino médio, faculdades. As reações dos alunos e professores foram esmagadoramente positivas e eu embarquei nessa missão de criar impacto nos jovens. 2002. Meu bom amigo John me encorajou a escrever um livro sobre o meu acidente para inspirar mais a outros. Portanto, arregacei as mangas. Tão rápido quanto comecei, eu parei. Não sou um escritor. Redações do ensino médio já eram bastante desafiadoras. O que dizer de um livro? Depois de diversas tentativas que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador frustrado, não parecia haver um livro no futuro. Contudo, terminei no top 10 da Cutico pelo 2º ano consecutivo. 2004, 2 anos depois. Para experimentar meu desempenho em liderança, aceitei ser gerente de vendas no escritório de Sacramento. Nossa equipe terminou em 1º lugar na companhia e quebrou o recorde anual histórico. Naquele outono, também atingi o meu marco mais alto de vendas pessoal e fui incluído no Hall da Fama da empresa. Sentindo que eu conquistara tudo o que eu queria, estava na empresa, estava na hora de seguir meu sonho de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Eu até poderia escrever aquele livro que não saía da minha cabeça nos últimos 2 anos. Também conheci Úrsula, éramos inseparáveis e eu tinha a sensação de que ela poderia ser a pessoa certa. 2005. Sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na Cutico, cheguei a uma percepção dolorosa. Eu jamais atingira meu potencial. Com certeza eu ganhara alguns prêmios, quebrar alguns recordes de vendas,
mas observando da minha cadeira enquanto 2 funcionários com o melhor desempenho recebiam o maior prêmio anual da empresa, o cobiçado Rolex, me dei conta de que jamais eu me comprometera totalmente, pelo menos não por um ano inteiro. Eu não seria capaz de viver comigo mesmo se deixasse a companhia antes de atingir meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano, mas dessa vez precisaria dar tudo de mim. Apesar do ano ter começado tarde, estabeleci a meta de praticamente dobrar meu melhor ano de vendas, de todos. Era fevereiro de 2005. Estava aterrorizado, mas comprometido. Também concluí que tinha a obrigação de escrever aquele livro e de compartilhar a minha história com o mundo. Trabalhei 365 dias seguidos, vendendo e escrevendo com um nível de disciplina que me fugira nos primeiros 25 anos de vida. Eu estava motivado pela paixão para fazer o que jamais fizera, me arriscar além do meu dolorosamente confortável limite da mediocridade, no qual eu operara a minha vida inteira para me tornar extraordinário. No final do ano, atingi meus 2 objetivos, mais que dobrando o meu melhor ano de vendas e terminando, então, meu primeiro livro. É oficial. Tudo é possível quando você está comprometido. Primavera de 2006, meu primeiro livro, ficou em 7º lugar na lista de best-sellers da Amazon, que não é o milagre da manhã, tá? Então, o inimaginável aconteceu. Meu editor fugiu do país com 100% dos meus royalties. Ninguém nunca mais teve notícias dele. Meus pais ficaram devastados e eu não. Se há algo que eu aprendi com o meu acidente de carro é que não faz sentido nenhum ficar remoendo ou se sentindo mal quando há aspectos de nossas vidas que não podemos mudar. Então eu não entrei nessa. Também aprendi que ao nos concentrarmos no que podemos aprender com os desafios e na maneira como vamos utilizar para agregar valor à vida dos outros, podemos transformar qualquer adversidade em vantagem. Portanto, foi o que eu fiz. 2006, com praticamente zero conhecimento do que a profissão envolve, me tornei acidentalmente um coach de sucesso para a vida e para os negócios. Quando um assessor financeiro de 40 e poucos anos me perguntou se eu poderia ser o seu coach, eu concordei. Acabei adorando fazer aquilo. Meu primeiro cliente viu resultados mensuráveis em sua vida e em seus negócios e eu me apaixonei por ajudar os outros. Com 26 anos, as chances de obter sucesso como um coach profissional eram provavelmente naquela época quase nulas, mas isso está tão alinhado com o propósito de vida que eu corri atrás de todo modo. Meu negócio de coaching decolou e eu passei a ser coach de centenas de empreendedores, de vendedores e de donos de empresas. Pouco depois, fiz minha primeira palestra paga, ao ser contratado pelo Clube de Garotos e Garotas da América e ser palestrante de destaque na sua conferência nacional. Apesar de estar palestrando para grandes plateias de negócios formadas, sobretudo vendedores e gerentes executivos, desde 1998 decidi que meu cabelo arrepiado, uma aparência relativamente jovial e o apelido Seu Amigo UOL, impactar a juventude era o caminho que eu deveria seguir. Comecei então a palestrar e a compartilhar a minha história em escolas locais de ensino médio e faculdades. 2007, o ano em que minha vida desmoronou. A economia dos Estados Unidos entrou num colapso. Da noite para o dia, minha renda caiu pela metade. Meus clientes não tinham mais como arcar com as despesas de coaching. Eu não conseguia mais pagar as contas, incluindo as prestações da minha casa. Tinha uma dívida de $425 mil e estava devastado, mental, física, emocional e financeiramente. Atingi o fundo do poço. Jamais me senti tão desesperançoso, oprimido, deprimido, sem saber como consertar minha vida mais uma vez. Busquei desesperadamente respostas para problemas intransponíveis. Li livros de autoajuda, participei de alguns seminários, contratei um coach, nada funcionou. 2008, o ano que minha vida começou a mudar.
Enfim, confessei a um amigo íntimo o quanto as coisas tinham ficado ruins e havia sido bem sucedido em manter a situação em segredo até aquele momento. A pergunta dele: você está fazendo exercícios? Minha resposta: mal consigo me levantar da cama de manhã. Então, não. Comece a correr, ele disse. Vai ajudá-lo a se sentir melhor e a pensar com muito mais clareza. Droga, odeio correr. Eu estava desesperado, no entanto, por isso, segui o conselho dele e fui dar uma corrida. As percepções que eu tive nessa corrida tornaram-se um ponto de virada na minha vida. Detalhes no capítulo 2, que é a origem do milagre da manhã, nascido do desespero. E eu tive a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal que esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que eu precisava ser para solucionar os meus problemas e mudar completamente a minha vida. Por mais incrível que isso possa parecer, funcionou. Virtualmente, todas as áreas da minha vida se transformaram. Tão rapidamente que então eu chamei do meu milagre da manhã. Outono de 2008. Continuei a desenvolver o meu milagre da manhã, experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e de rotinas de sono e pesquisando de quanto sono era realmente precisamos. Minhas descobertas destruíram por completo os paradigmas e as percepções consideradas verdadeiras pela maioria das pessoas, inclusive eu. Amando os resultados, compartilhei-os com meus clientes de coaching que os amaram tanto quanto eu. Eles os relataram aos amigos, aos familiares, aos colegas de trabalho e de repente eu comecei a ver completos desconhecidos postando no Facebook e no Twitter seus milagres da manhã. Falaremos mais sobre isso posteriormente. 2009, sem sombra de dúvida, meu melhor ano até então. Me casei com a mulher dos meus sonhos, ficamos grávidos, demos à luz a nossa filha. Posso dizer nós, ou isso é mais coisa de mulher. Meu negócio de coaching estava prosperando, eu tinha uma lista de espera de clientes. Minha carreira de palestrante decolou, eu vinha fazendo palestras, transmitindo mensagens fundamentais em escolas de ensino médio, faculdades, conferências corporativas e sem fins lucrativos. O milagre da manhã se espalhou como um incêndio florestal. Eu recebia e-mails todos os dias de gente me dizendo o quanto aquilo estava mudando sua vida. Sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com o mundo e que escrever um livro era a melhor maneira de fazê-lo. Aos poucos comecei a escrever de novo. Não se engane, eu ainda não sou um escritor, mas sou esforçado. Como meu bom amigo Romácio costuma dizer, sempre há uma maneira quando você tem a motivação. O livro que você tem nas mãos, ao qual dediquei mais de 3 anos da minha vida para escrever, O Milagre da Manhã, o segredo para transformar a sua vida antes das 8 horas, por fim foi publicado. Fiquei impressionado quando ele não se tornou apenas o best-seller número 1 da Amazon, como no seu primeiro ano de publicação tornou-se um dos livros mais bem cotados da história da Amazon. Hoje, com mais de 500 resenhas, com média de 4,7 a 5 estrelas. O mais importante era que as resenhas efetivamente diziam. O que as resenhas efetivamente diziam? A vida das pessoas estava sendo transformada e funciona para todos os tipos de indivíduo, de donas de casa até CEOs. O Milagre da Manhã proporciona às pessoas a capacidade de melhorar qualquer área da sua vida, ou melhor, literalmente todas as áreas da sua vida. Encarando sua vida. Compartilho minha história com você para revelar o que pode ser superado e conquistado. Não importa onde você esteja na sua vida nesse instante ou quanto os seus desafios possam ser difíceis. Se eu pude criar a vida que eu sempre quis, mesmo depois de ser encontrado morto, ter ouvido que jamais eu voltaria a andar, de ficar totalmente quebrado e me sentindo tão deprimido que eu não queria sair da cama, então não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que o tenham impedido de conquistar tudo o que deseja para si. Nenhuma. Zero. Nada. Acredito que seja crucial abraçar a perspectiva de que qualquer coisa que outra pessoa tenha superado ou conquistado é uma prova de que tudo mesmo, que precisemos superar ou queiramos conquistar é possível. Não importam as circunstâncias passadas ou presentes.
O começo é aceitar a total responsabilidade pela sua vida e se recusar a culpar outra pessoa. O grau em que você aceita a responsabilidade por tudo na tua vida é precisamente o grau de poder pessoal de que precisa para mudar ou criar tudo o que você queira. É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Enquanto que a culpa determina quem está em dívida por algo, a responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar as coisas. Pensando no meu acidente, enquanto o motorista bêbado era culpado pela colisão, eu era responsável por melhorar a minha vida, por fazer das minhas circunstâncias o que eu queria que elas fossem. De fato, não importa quem está em dívida. Tudo que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado no passado e fazer da nossa vida exatamente o que queremos que ela seja, começando hoje. É sua vez, esta é sua história. Saiba que onde quer que você esteja, nesse instante, em sua vida, é nesse lugar, ao mesmo tempo passageiro e exato onde você deveria estar. Você chegou a este momento para aprender o que precisa aprender, para que possa se tornar a pessoa que precisa ser, a fim de criar a vida que deseja. Mesmo quando a vida é difícil ou desafiadora, especialmente quando a vida é difícil e desafiadora, o presente sempre representa uma oportunidade para aprendermos, crescermos e nos tornarmos melhores do que jamais fomos. Você está escrevendo a história da tua vida e nenhuma boa história deixa de ter o seu herói ou a sua heroína superando sua cota de desafios. Na verdade, quanto maiores os desafios, melhor fica a história. Como não há restrições nem limites para onde a sua história pode ir, o que você quer que a próxima página diga? A boa notícia é que você tem a capacidade de mudar, criar qualquer coisa na sua vida começando nesse instante. Não estou dizendo que você não precisa trabalhar por isso, mas você pode, de forma rápida e fácil, atrair e criar tudo o que desejar, se transformando em uma pessoa capaz de fazê-lo. É disso que esse livro trata, ajudar você a se tornar a pessoa que você precisa ser para criar tudo o que sempre desejou para si. Não há limites. Pegue uma caneta. Antes de continuar lendo, por favor, pegue uma caneta ou um lápis para escrever neste livro. Conforme for lendo, marque qualquer passagem que se destaque e que você pode querer retomar mais tarde. Sublinhe, circule, destaque, dobre cantos de páginas, tome notas nas margens para que você possa retornar e relembrar as lições, as ideias e as estratégias mais importantes. Eu costumava ter dificuldade com isso, pois eu sou perfeccionista, obsessivo, compulsivo e detalhista. Quanto a manter minhas coisas com aparência limpa e organizada. Depois me dei conta de que eu tinha de superar isso, pois o propósito de um livro como este não é que ele permaneça intocado, mas sim expandir o valor que nós vamos extrair dele. Agora eu marco tudo em todos os meus livros para poder revisá-los a qualquer hora e recapturar logo todos os benefícios sem que eu precise ler o livro inteiro outra vez. Certo? Com sua caneta na mão, vamos começar. O próximo capítulo da sua vida está prestes a ter início. Então, o próximo capítulo é o capítulo 1. Agora a gente vai dar o start.